Tudo bom? Vocês que já entraram estão conseguindo me ouvir bem? Se o som estiver legal, se estiver tudo ok, vocês me deem um joinha aí, por favor. Aninha ou Carol, né? Pra gente dos saltos é Aninha e Carol, as duas coisas. Saudades, meu amor. Ah, muito bom. Vamos deixar aí mais um minutinho pra gente tentar ser pontual. Logo eu falando disso, né? Mas tudo bem. Estou em casa, então aqui é pontualidade máxima. Daqui a pouquinho a gente começa, então. Tá bom? Legal, que o som tá ótimo, né? Muito bom. Qualquer coisa vocês me sinalizem, né? Porque eu acho que todo mundo deve estar com esse tipo de problema em relação à estabilidade da rede e nem sempre o som, a imagem fica legal. Então é bom vocês me avisarem quando se travar, tá? E aí eu já adianto a vocês que pode ser que trave em algum momento, porque minha internet desde semana passada, retrasada, não anda muito boa. E aí pode ser que eu precise dar uma paradinha para ajustar, trocar pelo 4G, enfim. Mas o importante é que a gente vai conversar. E vamos lá, só aguardar mais um cadinho e a gente já começa, tá bom? Simone, Paula, Adriana, todo mundo, muito bom. Mais uma vez aqui. Agora estou um pouco mais calma. Hoje eu acho que a categoria de psicólogos e profissionais de saúde levaram um susto. Mas enfim, dentro do que a gente vai conversar aqui, eu consegui me autorregular e focar no momento presente. Então é isso que importa agora. Então acho que a gente já pode iniciar alguma conversa, né? Bom, esse é o meu primeiro cine debate online. Nunca tinha participado dessa forma de um debate de filme. Eu gosto bastante dessa interação de arte, música, poema, poesia. Então é um material que dá sempre para a gente conseguir articular com as situações do cotidiano. Uso muito na prática clínica, com os atletas. E o objetivo aqui é a gente tentar correlacionar um pouco do filme com essa dinâmica que estamos vivendo atualmente. E a escolha desse filme não foi à toa. Na hora eu não consegui pensar em outro. Inclusive eu tenho até o DVD, da época que as pessoas usavam DVD, eu comprei. Assisti várias vezes, sendo que dessa vez foi bem diferente, porque à medida que a gente vai experienciando situações, nós vamos tendo visões de mundo bem diferentes. Então, nesse momento, o filtro que assistiu o filme, né, o meu filtro aqui cognitivo, que os meus olhos conseguiram capturar, os meus ouvidos e o processamento da informação, eu vi um monte de coisa que eu não tinha visto das outras vezes que eu assisti o filme. Então, eu acho que já tem aí uma quantidade razoável de pessoas. Vou me apresentar para vocês. Eu sou Daniele Muniz, para quem não me conhece. Sou psicóloga do esporte, sou mestre em psicologia. Sou membro fundadora da SOPERJ, estamos nessa luta militando pela psicologia do esporte já há um tempo. E sou muito feliz por estar acompanhada de colegas que são muito empenhados, então eu acho que cada vez mais a gente levantar esse movimento da nossa área aqui no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, não é na verdade uma tentativa de dividir a psicologia, muito pelo contrário, é a gente mostrar e ressaltar a importância das áreas que são consideradas emergentes ainda. Então acredito que a psicologia do esporte ao longo dos anos vem ganhando muito espaço e eu acho que a gente está aqui para oferecer um pouco do conhecimento que nós temos, compartilhar com vocês, e eu acho que isso é muito importante. Sou psicoterapeuta, trabalho com modalidades esportivas, tanto no consultório quanto num clube. Atualmente eu trabalho precisamente, Oi Adriana, com saltos ornamentais, tanto nas categorias de base quanto com os atletas profissionais adultos. E no consultório eu atendo diversas modalidades, desde triatlo, vôlei de praia, futebol, lutas, enfim, frescobol. Então são algumas modalidades que aparecem
E a cada modalidade que a gente entra em contato, novos aprendizados nós incorporamos, né? Então eu passei muito tempo no futebol, que foi a minha primeira grande escola, que me ensinou, que me colocou nesse contexto do esporte, através do Paulo Ribeiro, da Adriana, do Eric, do Alberto, né? Essa galera lá do Flamengo, que me ensinou muita coisa, eu sou muito grata a eles por tudo. E seguimos juntos, e eu acho que é importante que, à medida que o tempo vai passando, a gente vai se identificando com algumas coisas, e eu acho que a SOPERJ, enquanto instituição, enquanto associação, ela tem uma característica muito especial, que cada membro, né, seja tanto da diretoria quanto dos associados, tem um perfil, tem uma cara, e eu acho que isso é muito importante. Nós temos vários especialistas em diferentes áreas que estão atuando na psicologia do esporte. Então tem vários perfis, então dá para vocês se identificarem com várias pessoas. Então não tem um modelo que é melhor ou pior, um profissional que faz certo ou que faz errado, mas eu acho que cada um aos poucos vai conseguindo se identificar com aquilo que faz sentido, e tem muito a ver com a nossa discussão de hoje, tá bom? Então vamos lá, né? Já tem aí uma quantidade legal de pessoas, 22 junto conosco, e eu separei aqui algumas coisas, na verdade eu anoto bastante, eu ainda sou do tempo de papel. Eu tô bem aqui, não sei se eu consigo. Não sei se eu consigo, Dri. Não sei fazer isso, não. Eu vou treinar pra próxima, eu juro. Acho que se eu colocar aqui alguma coisa, eu vou me enrolar. Mas assim, eu acho que o pessoal da diretoria pode ir colocando aí nos comentários e a gente vai sempre atualizando. Eu acho que pode ser por aí. Então, eu anotei algumas coisas importantes, que eu considerei importantes. E quando a gente debate um filme, pessoal, eu acho que é uma coisa bem interessante e importante a gente entender, né, que é sempre uma visão muito pessoal, atravessada pela nossa história de vida, pela forma como a gente vê o mundo. Então, o que eu vou apresentar aqui, na verdade, essa discussão não é uma verdade absoluta. É a maneira como a Daniele conseguiu enxergar isso tudo nesse momento muito específico. E essa é uma produção de 2006, ou seja, já tem um tempinho, né, mas é sempre muito atual. Então, a primeira vez que eu tive acesso foi num curso, né, e aí depois eu falei assim, poxa, que bacana. E eu recomendo esse filme para várias pessoas. Quem trabalha comigo como atleta, como comissão técnica, sabe que em algum momento eu vou falar de Poder Além da Vida. Então, é uma produção norte-americana. E tem aqui principalmente, basicamente, 3 personagens centrais, que são o Dan, que é o protagonista, o Sócrates e a Joy, que aparece ali como coadjuvante, mas que tem uma função bem importante também. Então, eu não sei se todo mundo já assistiu. Quem não assistiu, assista. Só que aí, quem não assistiu ainda, vai assistir já com spoiler, porque eu vou falar tudo. Então, normalmente os debates, eles acontecem da seguinte maneira, que eu participo. Primeiro nós assistimos o filme juntos e depois nós discutimos e tudo mais. Aqui vai ser um pouco diferente, né? Mas vocês podem comentar, porque a minha percepção ela é atravessada pela minha subjetividade, mas vocês também podem contribuir bastante com o que vocês acharam do filme, que pontos vocês acharam mais interessantes. Isso, Paulo, debate sobre o filme Poder Além da Vida. E aí, dentro do panorama do filme, né, eu vou fazer aqui uma sinopse rapidinho para vocês. É um filme que tem o pano de fundo um cenário esportivo de um atleta de ginástica artística que a princípio está treinando para conquistar a vaga olímpica, então ainda não participou da seletiva nos Estados Unidos. Parece ser um estudante, um atleta universitário que faz parte de uma equipe, que treina e tudo mais, e no meio do caminho ele encontra seria um vendedor, né? Mas também não é um frentista, que nos Estados Unidos é um pouco diferente. Sim, vou gravar a live, Paula, aqui, ó. Gente, se eu esquecer, vocês no final coloquem ali, Dani, grava. E ele encontra o Sócrates, né, que tem esse nome, depois a gente vai entender um pouquinho melhor, e muda toda a percepção dele de mundo, de vida. Tá? E o filme se passa, é um filme que para algumas pessoas ele é um pouco lento, porque tem essa coisa bem da dialética, do contato, do diálogo, né? Então tem uma pegada muito filosófica, então ele passa em alguns lugares muito específicos, então é um filme um pouco lento. Então eu recomendo que, se estiver cansado, se estiver com sono,
não assista o filme naquele momento, espere para o momento que você estiver mais ativado, que estiver mais energético, para poder acompanhar os diálogos e ter os insights, que o tempo todo são provocações. Então ali, naquela história, naquele enredo, as provocações e as perguntas, né, o diálogo entre eles, são perguntas e respostas entre eles, mas que tocam diretamente na nossa percepção, na nossa visão de mundo. Então acho que é bacana a gente entender por aí. Né? Então, logo de cara, e aí, né, vamos lá, o Dan Millman, que é um jovem que tem a característica enfim, universitário, tem uma vida, né, vem de família rica, participa de vários encontros sociais, bebe, enfim, sai com várias mulheres e tem a vida de um jovem, né, bem aquele estereótipo do jovem que tem tudo e que, enfim, tem o status daquele cenário ali esportivo, que é bastante comum também. Então, esse é o personagem central, né, o protagonista. E aí ele encontra um senhor na loja de conveniência, né, na loja de gasolina, no posto de gasolina, e curiosamente, e não curiosamente, né, o nome desse senhor é Sócrates. Na verdade, ele não tem um nome específico, mas é assim que eles se apresentam e acaba ficando o nome Sócrates. Então, para quem é da terapia cognitiva, para quem tem essa orientação teórica, para quem gosta, ou já estudou a respeito, ou pelo menos que é da psicologia de uma maneira geral, a filosofia está muito ligada com a nossa formação. Então, principalmente para quem é da TCC, nós utilizamos uma estratégia, né, que é bem comum da nossa área, que é o questionamento socrático. Então, esse jogo de perguntas e respostas o tempo inteiro, com perguntas abertas, o que, como, quem. Então, o tempo inteiro, o Sócrates ele apresenta esse tipo de questionamento para o Dan, e o Dan, aos pouquinhos, vai tentando responder com os recursos que ele possui. Exatamente, questionamento socrático. Isso transpassa aí o filme inteirinho. E é bem interessante que a gente logo consegue perceber isso, né? Para quem se atenta para isso. Então, logo de cara, né, eles começam a conversar, e eu anotei aqui vários pontos, vários trechinhos que eu vou comentando com vocês. E uma das coisas que ele diz é o seguinte: o Sócrates fala para o Dan, né? Você gosta de respostas prontas. E quantas vezes, né, principalmente para quem está no cenário esportivo e quem não está, é muito comum, e aí eu já vou adiantar um outro ponto, porque né, a gente faz um roteiro, mas a gente vai de trás para frente, porque a vida é assim. Ainda bem, porque se fosse exatamente do jeito que a gente planeja, não estaríamos vivendo do que estamos vivendo agora. E como o filme permite esse tipo de coisa, eu já vou por aí. Então vamos lá, né? Você gosta de respostas prontas. E quantas vezes, quando vamos atender, quando vamos oferecer um trabalho, dentro da psicologia do esporte, ou em qualquer outro cenário, as pessoas demandam, elas exigem de nós: e aí, doutora? E aí, psicóloga? Você vai me ajudar? Isso vai dar certo? O que eu tenho que fazer para melhorar a minha cabeça? Então, os atletas, eles chegam para a gente, às vezes, muito ansiosos e querendo exatamente essas respostas prontas. Porque depois, num dado momento do filme, o Sócrates fala com o Dan: você espera que as pessoas te digam o que fazer e quem você é. Então, dentro do cenário esportivo, é muito comum que a opinião dos atletas não tenha muito peso, ou não tenha eles não têm muitas vezes a chance de falarem o que eles pensam. Então, é o preparador físico que vai determinar o treino, é o treinador que vai dizer o que eles têm que fazer no treino, é o nutricionista que vai dizer o que tem que comer, é o psicólogo que vai direcionar qual é o treinamento mental, qual é a sequência daquela semana. É o fisiologista dizendo o que pode, o que não pode, higiene do sono, se pode sair amanhã. Quantas vezes, gente, nós nos pegamos reforçando esses discursos, né? Dizendo para o atleta o que ele precisa fazer, e às vezes ficamos assustados quando, diante de uma pergunta, um questionamento que fazemos para eles não saibam dizer o que eles querem, porque eles não estão acostumados muito com isso. Então, dar autonomia para o atleta é uma coisa que muitas vezes pode ser vista como uma coisa ruim ou negativa. Não pode dar muita confiança, senão eles crescem. Então, eu já ouvi isso, por isso que eu estou falando. Então, o quanto que a gente precisa estimular de autonomia para que eles cresçam enquanto indivíduos, e ao mesmo tempo nós vivemos num cenário que não oferece esse tipo de recurso para eles.
né? Então, logo de cara, o que me chamou mais atenção foi bem isso. Você gosta das respostas prontas. E aí, logo em seguida, ele vem conversando sobre, mas você sabe tudo? Ele diz, olha, conhecimento é diferente de sabedoria. Né? Conhecimento é o que você entende, sabedoria é o que você faz com aquilo. Então, para vocês perceberem que o filme vai sempre nessa pegada de perguntas e respostas, de reflexão. E num dado momento se pergunta sobre a felicidade. Você é feliz? E aí, gente, eu não escolhi esse filme à toa. Né? Foi logo a semana passada, nós tivemos... Semana passada? Foi semana passada. Nós tivemos a definição que os Jogos Olímpicos de Tóquio foram adiados para 2021. E quem já viveu um ciclo olímpico, esse é o meu primeiro, né, que acabou se prolongando, e aí ainda estamos numa fase... Nós não chegamos nem na classificatória, o que aconteceria agora, dia 14 de abril, não sabemos ainda quando será, mas justamente nesse momento de mudança, né, de adiamento dos Jogos Olímpicos que aconteceu pela primeira vez, no filme tem logo esse questionamento. E aí eu trouxe essa ideia do filme para a gente poder discutir aqui, enquanto psicólogos do esporte, enquanto atletas, enquanto profissionais do esporte de uma maneira geral. Né? Sócrates pergunta num dado momento, se você não conseguir fazer parte da equipe olímpica, o que você faria? E aí fica meio sem ação, né? Porque ele faz, a vida dele toda é voltada para conquistar a tal vaga olímpica, e eu acredito que alguns de vocês conheçam esse desejo de perto por trabalharem com isso, sabem dessas motivações, não somente do atleta, mas de toda a equipe. E aí, quando perguntamos isso para o atleta, na hora eu fiz o pensamento contrário, assim, eu falei assim, poxa, ok, perguntar isso para o atleta deve ser difícil, né? Mas aí, pensando também na live de segunda-feira, essa pergunta pode ser feita para a gente também. Né? Se eu não conseguir fazer parte de uma equipe olímpica, o que eu faço? O que isso representa para mim? Enquanto alvo, enquanto meta, enquanto sonho, enquanto realização profissional. Então, é importante, nesse momento em que nós demos uma brecada forçada, que a gente comece a pensar sobre algumas coisas. Então, é um filme que promove muitas reflexões dentro desse cenário esportivo que nós também estamos inseridos. Porque é muito comum que pensamos sempre na perspectiva do atleta, como ele pode reagir, o cuidado que ele tem que ter e tal. E eu vejo um movimento muito tímido, eu não vou dizer que é nulo, porque eu já percebo isso um pouco, mas um movimento muito tímido de nós profissionais do esporte também pensarmos a nossa atuação nesse espaço. O quanto que essas crenças, o quanto que esse desejo de participar disso ou daquilo também não mexe com a nossa produtividade, com a nossa motivação, com os nossos sonhos. O quanto que a gente também não se mistura nesse processo, né? Às vezes o sonho pode ser do atleta, mas às vezes dentro da comissão tem gente muito mais motivada que o atleta. Vocês podem ter certeza disso. Eu acredito que quem trabalha com modalidades esportivas sabe disso. E não precisa ser modalidade olímpica, não. Tá? Pode ser uma equipe amadora, pode ser uma equipe que está na transição aí para o profissionalismo, equipes de futebol, equipes de vôlei, equipes de basquete, equipes de base, tá? O quanto que não é do nosso desejo participar de determinados eventos e quanto que a gente não se mistura com o que se pensa do evento com a nossa própria autenticidade, sabe? Com quem sou eu e o que eu sou no meio disso tudo. As coisas meio que se misturam muitas vezes, né? Então eu sou o quanto eu produzo, ou quanto eu valho, ou quanto a minha equipe ganha, ou quanto que a minha equipe é boa, ou quanto que a minha equipe é forte. Então, se a minha equipe é forte e eu estou nessa equipe, então eu sou forte também. E o contrário também é muito real. Muitas vezes, quando a equipe é ruim, ou está no momento ruim, poxa, eu não sou um bom profissional, eu não sou bom o suficiente, eu nunca vou conseguir realizar os meus desejos. Né? Então, eu acho que a gente precisa repensar muitas coisas. Então, esses questionamentos, eles vêm para fazerem a gente pensar um pouquinho. Né? E aí, numa das cenas do filme também se fala, né, da necessidade da gente prestar atenção, que muitas vezes a gente pode ficar a vida inteira dormindo, adormecido. Né? Tem uma cena muito específica que ele fala de um sonho e tudo mais, e o Sócrates diz para ele o seguinte: poxa, é possível que muitas pessoas passem a vida inteira dormindo. Então, isso também é um estalo importante, porque quando estamos no piloto automático,
quando estamos funcionando a todo vapor, produzindo, trabalhando, escrevendo, vivendo a vida de uma maneira muito intensa, como é comum na contemporaneidade, muitas vezes não temos o tempo de despertar, né? E o tempo não é um tempo cronológico, é um estalo, é uma percepção, é uma sacada, é uma tomada de consciência, né? E aí eu estou usando já alguns termos próprios da psicologia. Eu estou usando uma linguagem assim mais geral, porque eu não sei, nem todo mundo é psicólogo e tudo mais, então eu estou tentando usar uma linguagem aqui menos técnica. Embora a minha linguagem normalmente seja assim, tá? Eu me relaciono assim com as pessoas. Então eu acho que tecnicismo é importante para a gente escrever e tal. Dependendo, se eu for escrever para uma revista, a linguagem é uma. Se eu for escrever para o público leigo, a linguagem é outra. E se for uma interação assim, é outro tipo de linguagem. Então eu acho que, né, a gente precisa fazer essas adequações. Então é isso, assim, é possível viver a vida inteira sem estar desperto, sem estar acordado. E num momento como esse, em que vivemos uma pandemia que paralisou o mundo inteiro, o quanto de nós ainda não estamos no piloto automático, funcionando num ritmo ainda dessa produtividade, e que é muito natural, tá? Embora a gente esteja se adaptando, se ajustando, tentando assimilar o que está acontecendo dentro dos nossos recursos, que isso é muito importante a gente entender, né? Cada um lida com um momento de crise ou com uma situação como essas, com os recursos que possui, que desenvolveu ao longo da vida. E tem muito a ver com o momento também. Tem pessoas que podem estar num momento mais difícil, de mais fragilidade, de menos regulação emocional, e que podem estar tendo muita dificuldade nesse momento para fazer esses ajustes, enquanto que outras pessoas já passam por um período de internalização, ou então que já tiveram esse despertar, né, em algum outro tempo, e que agora conseguem usar esses recursos com um pouco mais de facilidade. Não significa que seja fácil, porque está sendo difícil para todo mundo, mas algumas pessoas têm feito o uso melhor dos recursos porque se conhecem um pouco melhor. Isso é muito importante e eu vou levar isso um pouquinho mais adiante, tá? Então, trazendo, né? Vivemos em busca incessante por soluções externas para problemas que são internos. Mais uma sacada do filme, né? Que naquela ânsia de um jovem querendo todas as respostas e querer se entender e se compreender, muitas vezes se busca no outro aquilo que está do lado de dentro. Então, muitos desses recursos, e nós acabamos sendo um recurso que os atletas, as comissões, eu digo nós psicólogos, tá? Nos procuram como se nós tivéssemos a chave ou fôssemos a solução para os problemas. O que eu faço agora? Me ajuda, eu não sei o que fazer. Como resolver esse problema? Né? Então, são perguntas muito diretas para questões que somente o contato interno pode, de alguma maneira, sinalizar para a gente, tá? Então, ok, vamos lá. Isso aqui me chamou muita atenção, tá, gente? Vamos continuando. Se vocês assistiram o filme também, né, fala assim, Dani, nessa hora ele falou isso e tal, porque eu acho que é bacana a gente pensar nesses eventos e cada um com a sua percepção, eu acho legal. Então, uma coisa que eu achei muito bacana foi quando Sócrates olhou para o Dan e disse o seguinte: você pratica ginástica, eu pratico tudo. Quem é você? Sua vida se resume a quê? Então, nessa hora, né, e aí voltando, durante um tempo, principalmente no período do mestrado, que é algo que tem a ver com meu tema de pesquisa de um tempo atrás, eu dediquei boa parte do meu tempo estudando o tema da identidade, tanto a identidade social quanto a identidade pessoal. E aí, enfim, muitos atletas têm uma identidade atlética, né, a identidade do grupo social a que eles pertencem, a identidade social vinculada ao esporte tão fortemente ativada, que eles só se reconhecem naquele lugar. Eu sou atleta fulano de tal. E existe uma dificuldade muito grande para sair desse papel e assumir outras identidades. Né? Hoje eu estou em outro momento da carreira, estudando terapia do esquema, terapia focada nas emoções. Então a gente poderia, não é comparando, tá? Mas hoje, se eu fosse usar a linguagem da terapia do esquema, eu poderia usar a nomenclatura dos modos esquemáticos. Nós temos diferentes modos que operam, né, no nosso funcionamento e que, em determinados aspectos, para quem tem, aí voltando à ideia da identidade, né, quem tem identidade atlética muito forte, muito presente, quando
o esporte, por exemplo, não está em evidência como no momento agora, né? Vamos pensar um pouco nisso, né? Se o atleta ele passa a vida inteira, tem gente que diz o seguinte, o atleta está começando uma carreira agora. Eu vejo muito isso nas categorias de base, né? Na época que eu trabalhava, e hoje em dia isso ainda é muito comum, os jornalistas se referirem aos atletas de base como alguém que está começando agora. Como assim começando agora? Esses meninos e essas meninas das categorias de base, de todas as modalidades, começam muito pequenininhos. Nos saltos ornamentais nós temos crianças de 5 anos. Então é uma vida inteira vivendo dentro daquele cenário esportivo, compartilhando daquele conhecimento, daquele saber, daquela prática com aquelas pessoas, respirando aquela atmosfera. E é o que eles sabem fazer, é o mundo que eles conhecem. Então, se de repente, de uma forma muito abrupta, como foi o que aconteceu nas últimas semanas, né, tudo paralisou, e aí eu não tenho mais o esporte, que é o que garante a minha identidade enquanto pessoa. Como eu fico? E aí, quando Sócrates fez essa pergunta para o Dan, logo veio essa reflexão na mente, né? Sua vida se resume aqui. Você é um atleta de ginástica. E mais o quê? Será que existe tempo para desenvolver ou para experienciar essa dimensão não atlética do indivíduo? Será que ele tem essa possibilidade de experimentar novas relações que a gente sabe que o mundo atlético limita muito em função da correria, do sistema, de treinamento e tudo mais, mas o quanto que é importante que a gente diga para o atleta que ele tem uma vida fora do esporte, ele precisa de uma vida fora do esporte. É importante, porque num momento como esse, se você não tem os treinos para se ancorar, você perde absolutamente tudo. E aí vem o sofrimento de uma maneira muito pesada. Então é o momento que a gente precisa acolher, né, entender e estimular cada vez mais que se mantenham relações fora daquele ambiente, né, que tem um sujeito atleta que está ali, mas esse sujeito atleta, ele é homem, ele é mulher, né? Então, quando eu converso com os atletas que trabalham comigo, muito inspirada numa palestra que eu assisti da Marisa Marcunas, colega, não sei se você está aí, mas a gente se curte pra caramba, e ela trabalhava com essas 3 dimensões, né? A dimensão eu atleta, eu pessoa e o ídolo, que em alguns momentos, né, precisam se mesclar. Então tem horas que quando esse ídolo, né, que essa representação que o outro tem de mim vai se expor, existe toda uma configuração, um cuidado que se precisa ter. Então é como se você de alguma maneira representasse um papel que faz parte de você, mas não é a sua totalidade, né? Tem a dimensão atleta, que tem a ver com toda essa configuração, e o eu pessoa, que eu preciso trabalhar e preciso fortalecer para quando essas outras 2 esferas não estiverem operando, que eu tenha esse recurso individual, tá? Então eu acho muito importante que a gente trabalhe isso com eles, principalmente no momento como hoje, como esse que estamos vivendo. Então quando o Sócrates lança essa reflexão para o Dan, eu falei assim, opa, casa muito com o que a gente vem conversando, e eu acho que vale a pena eu tocar nesse ponto. E aí, pensando nisso, né, lógico que não tem como a gente desarticular com a prática. Atualmente, né, eu ainda estou muito na dúvida como manejar isso, porque é tudo muito novo, não tenho respostas, e eu acho que cada profissional vai seguindo aí o seu fluxo de acordo com aquilo que acha que é coerente. Mas nesse momento eu tenho pesado menos a mão em relação ao treinamento mental dos atletas, que eu acho que nesse momento não temos previsão de pré-olímpico, temos a previsão da Olimpíada para daqui a um ano. Mas considerando isso tudo que eu acabei de falar, poxa, os atletas que eu acompanho têm uma rotina de treino muito pesada. Então, se eles passam, e nas sessões, nos encontros, né, é muito comum que eles falem do tempo que eles gostariam de ter mais com a família, do tempo que eles gostariam de fazer isso, aquilo. Então, nesse momento, eu tenho optado por... Não é que eu estou deixando o treinamento mental de lado, mas eu entendo que nesse momento não é prioridade, porque a dimensão atleta agora, ela está menor. É a dimensão pessoa que está crescendo e que precisa se ajustar a esse algo novo que é novo para todo mundo. Então é desse que eu estou cuidando, né? Como está a adaptação dessa pessoa a esse ambiente, a essa ausência de treino, a esse contato com uma família que talvez ele nem reconheça mais, né? A ter que
dividir um espaço com outras pessoas, com rotina, que são da família, mas cada um sai no horário para trabalhar e as pessoas acabam se encontrando às vezes no final da noite. Como é conviver com meu marido, com meu irmão dentro de casa, eu tenho que treinar a parte física e tal. Então, nesse momento, eu não estou muito preocupada em fazer não sei quantas repetições de visualização, sabe? Essa é a minha percepção, tá, pessoal? Assim, tem a ver com a minha sensibilidade, o modo como eu manejo a minha relação com eles. Então, eu acho que é importante manter o mínimo de contato com a rotina atlética, de treinamento mental, que eu acho importante, mas isso não é o foco agora. Eu quero mais saber como eles estão do ponto de vista global, como seres humanos, como pessoas. Tá? O treinamento mental ele vai voltar, mas talvez, passado algum tempo, que eles já se ajustem e a gente retoma isso com mais força. Isso é só uma reflexão. Vamos passar aqui para mais coisas, que eu escrevo tanto. Vamos lá, vamos falando, né? Eu tô falando por aqui. Eu tô achando que vocês não viram o filme, tá? Mentira, sei que vocês viram, vocês conhecem. Eu tive que assistir 2 vezes, gente, porque ontem eu assisti, eu tava muito cansada. E aí eu acredito que todos vocês, né, estejam aí se ajustando. Aqui em casa eu tenho um apartamento pequeno com meu filho, meu marido. E o meu marido é professor, tá tendo que dar aula e gravar aulas, e é uma coisa muito nova. Então, e o filho voltou a estudar, agora também mesmo pequenininho, tendo que ter aulas online. E no final do dia eu não sobra nada, assim, eu tô muito cansada. E essa coisa da gente atender online também é pesado, né, gente? Mas vamos lá. Só um desabafo aqui que saiu agora. Então eu assisti 2 vezes, porque a primeira vez eu tava... vamos voltar, porque eu preciso rever isso aqui. Né? Até para falar com cuidado. Aqui, vamos lá. De novo aquela ideia, né? Todos te dizem... Eu anotei, então eu prefiro ler para ser fiel à fala do filme. Todos te dizem o que fazer e o que faz bem. Ninguém quer que encontre as suas próprias respostas. Isso aqui, eu já iniciei essa conversa antes, mas eu achei tão importante que no cenário esportivo, quantas vezes, né, eu já iniciei essa conversa para quem está chegando agora, eu vou retomar esse ponto, que é exatamente isso, a dificuldade do atleta desenvolver autonomia, a dificuldade que a gente tem no nosso cenário de fazer com que ele seja sujeito, né, protagonista da própria história, porque é tanta normativa, é tanta orientação, né? Não pode, e quem trabalha com categoria de base então sabe muito bem disso. Olha, poxa, fulano foi na festa de 15 anos da amiga da escola e agora tá um bagaço no treino. Você sabe que você não pode ir na festa, né? Mas será que é por aí? Né? Não vou entrar nesses méritos, se é certo ou se é errado, mas é pra gente pensar. Coma tal coisa. Essa aqui é a sua dieta. Esse aqui é o seu treino. Essa aqui, olha, eu queria fazer essa jogada. Não, mas olha, na posição que você tá, é isso aqui que você tem que fazer. Então, nesse momento, faça tal coisa. No nosso treinamento mental também, né? No nosso momento com o atleta. Olha, você precisa, vamos treinar hoje, respiração, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, todo mundo, e nós trabalhamos muito, de forma até obsessiva, eu falei disso na live de segunda-feira. Quem trabalha com esporte é meio obsessivo, né? Meio ou muito, né? Não tem assim, eu sou um pouquinho obsessivo, não. Ou é meio obsessivo ou é bastante. Então, nós já chegamos ali com um protocolo, com regras muito rígidas e tal, faça isso, faça aquilo. A gente tem uma certa flexibilidade, mas normalmente a gente já chega com algo pronto e fala assim, toma aqui, faça tal coisa. E aí o Sócrates faz essa provocação para o atleta. Né? O legal é que se a gente não quiser assumir, né, a gente pode dizer assim, não, mas foi o Sócrates que falou. Então, todos te dizem o que fazer. Ninguém quer que encontre as suas próprias respostas. E aí, isso, né, encontrar as próprias respostas, é exatamente o trabalho do psicólogo, no nosso entendimento. Eu acredito que todo mundo concorde com isso, né, quem é da área. Fazer o atleta pensar e ele mesmo chegar às conclusões. A gente não quer assessorar o atleta para sempre. Né? A gente quer que ele desenvolva autonomia para ele pensar por conta própria. Né? Então, num dado momento, ele diz o seguinte: quero que pare de ouvir os outros e procure as respostas dentro de você. Quantas vezes nós pegamos os atletas, né, no próprio discurso, ali conversando com outras pessoas, usando um discurso que é nosso, usando um discurso que é do técnico. Né? Quando você faz, assim, gente, era um desespero. Às vezes eu passava uns formulários para saber como é que eles estavam se sentindo em relação àquela semana, motivação e tudo mais.
E aí todo mundo respondia a mesma coisa. Eu falava assim, ai, que droga, não é isso que eu quero. Eu quero que vocês falem o que vocês realmente estão sentindo. Mas o grau de desconexão entre o poder sentir e poder manifestar, né, é muito grande. Eu sinto, eu nem sei, eu não consigo nem acessar o que eu estou sentindo. Porque já tem uma narrativa toda muito pronta. Então eles repetem com muita facilidade. Né? Então, às vezes, assim, o que você espera desse ano? Ganhar todos os campeonatos. Vamos lá, vamos elaborar um pouco mais. E aí a gente muitas vezes não dá a possibilidade desse atleta elaborar, né? Desenvolver, seja lá o que for, cada um na sua abordagem, use o termo que quiser. Mas é essa a ideia. Então, vamos estimular cada vez mais, e aí essa reflexão eu achei bem interessante, de que o atleta busque a resposta dentro dele, que a gente seja só uma ferramenta. Então, cada vez mais eu estou convencida, né? E aí é uma visão pessoal, tá? Já que eu estou na live, eu me permito falar, né, o que eu estou pensando. E nas coisas que eu acredito, mas não precisa ser uma verdade para todo mundo. Eu tenho investido muito no autoconhecimento, que não é psicoterapia. Hoje eu não consigo trabalhar com atletas no ambiente do esporte somente com ferramentas de treinamento mental. Isso é muito insuficiente, porque eu produzo talvez um mecanismo para ele alcançar uma determinada performance, mas eu não desenvolvo isso, que para mim é muito importante. Porque eu quero, né, o meu desejo como profissional é que ele consiga, por conta própria, acessar aquilo que realmente é verdadeiro para ele. Aquilo que faz sentido. Não porque a psicóloga disse que fazer uma sequência de respiração assim assado antes do jogo vai fazer ele ganhar a partida. Não é isso que eu quero. Né? Assim, não é esse o objetivo do meu trabalho. Ainda que o meu trabalho não necessariamente leve à vitória, mas é um trabalho a longo prazo. Então, se eu tenho a oportunidade de fazer um trabalho a médio e longo prazo, né? Não vou pegar nenhum... olha, eu vou começar a trabalhar hoje para daqui a 2 meses o atleta tá voando. Não, é um processo e a gente precisa acreditar no processo. Tá? E aí, por conta disso, né, talvez o grande terror aí que a psicologia gere nas pessoas é porque no filme Sócrates diz exatamente isso para o rapaz. As pessoas têm medo de encontrar o que há dentro delas. Isso é assustador. Né? Então as pessoas de uma maneira geral, e eu acredito que talvez para quem é da psicologia isso seja algo mais comum, mas mesmo assim não é para todo mundo, né? Entrar em contato com o próprio eu é terrível, pode ser extremamente ameaçador. Escutar, ouvir e se conectar com aquilo que às vezes é algo sombrio em mim, que eu tenho medo de admitir. Então, esse mergulho, esse contato interno faz com que eu negue muita coisa. Então, assim, não quero saber, vamos lá. É melhor eu seguir um protocolo, né, que é mais confortável para mim, e aí qualquer coisa que der errado eu posso justificar que não houve tempo hábil, que o trabalho não foi bem feito e tal. Ou então que eu não estava preparado fisicamente e tudo mais, ou qualquer outra desculpa. Mas entrar em contato consigo mesmo é um ato de muita coragem que não é para todo mundo. Então, no nosso cenário esportivo, que é muito pragmático, muito objetivo, eu estou escrevendo alguma coisa breve sobre isso, né, que é tudo muito quadradinho, né? Então, é assim, isso aqui leva a tal performance, então vamos seguir esse protocolo e tal, não sei o quê. E aí entrar em contato tem a ver com uma subjetividade que às vezes eu nem domino, nem sei o que está aqui dentro. Então é mergulhar num abismo que eu não sei nem onde vai dar. E isso pode ser muito ameaçador para muita gente. Então é preferível muitas vezes, por isso que a gente às vezes perde para esses... Ai meu Deus, vou até lembrar das conversas lá daquele grupo, né pessoal? O nosso grupo lá secreto. Todo mundo tem um grupo secreto, né? Então eu também tenho com os meus colegas. Escutar um profissional que tem as fórmulas mágicas seja muito mais fácil. Então, a psicologia nós temos muitas ferramentas importantes que auxiliam, mas a gente pode se beneficiar muito mais quando o atleta tem coragem de unir as ferramentas com o autoconhecimento. Aí o processo ele flui com uma beleza, mas tem que ter coragem. E aí a gente também precisa respeitar, e foi uma coisa que eu aprendi, né? Não adianta a profissional ou profissional de psicologia querer, desejar e tudo mais, se o atleta ainda não está pronto para fazer esse mergulho. Então, a gente precisa fazer isso com muito cuidado, a gente precisa perceber o momento dele, que ele está pronto, porque pode ser que eu faça um trabalho inteiro e ele não queira se conectar com essas emoções e eu preciso respeitar.
tá? Não é todo trabalho que isso vai funcionar, não é para qualquer atleta. Às vezes, na mesma modalidade, com o mesmo grupo de atletas, eu tenho alguns que permitem que eu vá um pouco mais e outros que não deixam nem atravessar, nem abrir a porta. E eu respeito isso, porque não é a minha vontade. É o quanto que eles estão preparados e desejam aquilo. Né? Então, foi algo que eu aprendi, eu admito isso. Né? Às vezes você fala assim, nossa, mas ele poderia se beneficiar tanto desse recurso e tal, gera aquela frustração, nossa. Mas não sou eu, é o outro. Então, esse espaço a gente tem que respeitar bastante. E aí, de novo, ele faz uma outra provocação que tem a ver com o que a gente já conversou. Me diz se você é apenas alguém que sobe nas argolas e faz uma coreografia perfeita. Mais uma vez, tentando colocar na discussão como esse indivíduo se vê. Se ele se percebe como indivíduo somente o aspecto, né, do eu atleta e não consegue se ver de uma outra maneira, ele pode sofrer muito quando ele não tem o esporte para ancorar a sua identidade. Então, se você é somente aquele atleta que sobe na argola para fazer uma coreografia perfeita, o dia que você não fizer a coreografia perfeita, o dia que você não puder subir na argola, então você não é nada. Né? Não é que ele não seja, mas a percepção que ele pode ter de si mesmo é de que, poxa, então a vida não tem mais sentido. Se eu não consigo a vaga para as Olimpíadas, se eu não consigo ganhar o campeonato nacional, o campeonato estadual, ou terminar em tal colocação, então eu não sei nem mais quem eu sou. E nós que trabalhamos com os atletas diretamente, num processo de treinamento ou de transição de carreira, nós vemos o quanto de sofrimento que eles carregam, né? Poxa, como vai ser? A minha vida inteira eu vivi isso aqui. Eu não tive oportunidade de fazer outras coisas. Eu não sei fazer outra coisa. Então, é muito comum que alguns caiam no ostracismo, não saibam o que fazer, entrem em depressão e aí tudo isso a gente já sabe, né? Acompanhando várias histórias, eu não preciso nem citar nome de nenhum atleta que já se expôs ou já falou da sua própria história, porque a gente sabe muito bem que isso é muito comum. Então, a gente precisa ter um cuidado eu insisto muito nisso, né? Para que ele tenha uma vida fora do esporte. É importante ele perceber que existe vida fora do ambiente de treino. Porque agora, se ele não se deu conta disso lá atrás, ele está vendo isso agora, na prática, na realidade. Né? Esse período que todos nós estamos em quarentena, e aí não são só os atletas, tá, gente? Se dedicamos uma vida inteira voltada para o trabalho, para as nossas metas, para os nossos objetivos, tudo mais, e de repente tudo isso se desmorona, o que sobra pra gente? Eu voltei para dentro de casa. Né? E esse mecanismo de voltar para casa, ele tem uma conotação assim tão forte, né? Não é só um movimento de entrar para casa, é um movimento de internalização mesmo. Eu sou obrigada a entrar em contato com coisas que de repente passaram batidas assim, ao longo da minha vida. Né? Então não é só o atleta que quando falta o esporte sofre, nós também podemos sofrer com isso. Porque se a nossa vida está totalmente direcionada para atingir as metas deles, que muitas vezes são nossas, a gente tem que admitir isso. Eu acho que o autoconhecimento do profissional, ele é fundamental, porque a gente, às vezes, acaba projetando nos atletas os nossos desejos, e reconhecer isso não tem o menor problema. Eu acho que é um sinal de amadurecimento, de sabedoria, de cuidado, de evolução, né? Principalmente todas as áreas, mas eu acho que na psicologia a gente tem um aspecto que é muito importante, que é o desenvolvimento pessoal constante. A gente está sempre em desenvolvimento, sempre buscando ser um ser humano melhor, porque o contato com o outro nos coloca nesse movimento. Né? Então não dá para a gente estacionar e achar que não, eu sou assim e acabou. Né? O outro, se você está aberto para isso também, né? O outro provoca muito essas mudanças. E aí chega a cena da ponte, né? Que quando vocês colocam lá no YouTube, Poder Além da Vida, sempre tem algumas cenas que são as mais marcantes, que está no trailer e tudo mais. E aí entra com outro conceito que eu tenho estudado um pouquinho já de um tempo. Eu não sou profunda conhecedora, não fiz nenhum curso, sim, mas eu gosto de estudar, já fiz algumas vivências, né? E está muito correlacionado com mindfulness. Então, aquela cena ali do momento presente, né? Eu tô contando que todo mundo aqui viu o filme, tá, gente? Então não tô contando nenhuma novidade. Então, ele chega todo empolgado na ponte e tal, para correr e tal. Olha, mas tem que ser rapidinho, tá, Sócrates? Você vai me falar, porque, na verdade, eu tenho que voltar para minha aula. E ele pega o garoto e tum!
joga de cima da ponte, e ele cai na água e sai revoltado e tal e tudo mais. E Sócrates só diz para ele: ué, você chegou aqui com a mente cheia, esvazia sua mente. Você veio para... Tipo assim, não foi isso, tá, gente? Eu tô falando com as minhas palavras. Você veio para cá, mas a sua mente estava ocupada com várias outras coisas, prazos, treino, isso e aquilo, menos com aqui e com agora. E aí, no momento em que você cai, o que você pensou? Você pensou na conta que você não pagou? Você pensou na noite que você não dormiu? Não. Tem até uma palavra para isso. Que ele reproduz o som do garoto caindo. Né? Então, você entrou em contato exatamente com a experiência de cair. Nesse momento, a única coisa que importa é o agora. E aí, gente, que coisa mais linda, né? Para quem gosta de estudar Mindfulness. Ai, que lindo! E aí, quando eu assisti pela primeira vez, eu não tinha esse entendimento ainda. Eu não estudava e tal. Era uma coisa assim que eu nem chegava perto. E assistindo agora novamente, eu falei assim, caramba, olha só, eu vou anotar todas essas falas. E aí ficou bem bacana. Então, que é importante a gente esvaziar a mente, né? Estar 100% envolvido nessa experiência. Esse é o grande aprendizado. E quantas vezes nós falamos isso para o outro, então nós também temos dificuldade de estarmos totalmente focados no momento presente. Agora, neste momento, eu estou totalmente focada no momento presente. Eu estou agora estou mais à vontade, estou gesticulando e tudo mais. Mas quando tem aquelas preocupações, né, que eu gosto muito quando o Heitor Hirata, né, foi colega de turma e amigo, ele escreveu um livrinho chamado Preocupanda e Marrumina. Né, a Preocupanda, representando o ursinho, né, de uma ursa que se preocupa, e a Marrumina, né, uma ursa marrom que rumina. Então, quantas preocupações e ruminações nós carregamos ao longo do dia e quantos pensamentos que ajudam e pensamentos que atrapalham. Às vezes existem alguns sinais de alerta que aparentemente podem ser geradores de ansiedade, mas eles são importantes. Eles servem para sinalizar que alguma coisa pode acontecer. Tipo agora, né? Quando sair, se proteja. Se puder, não saia de jeito nenhum. Então, nós não estamos viajando na maionese, não é nenhuma preocupação exagerada, isso é real. Né? Então, eu acho que para quem é das terapias cognitivas, essa diferença entre o que é medo real e o que é medo imaginário, nesse momento nós estamos diante de um medo real. É um perigo real, né? É um perigo à saúde da humanidade. Então, a Preocupanda te alertando de que, olha, cuidado, não fique de bobeira na rua, se proteja a sua família, é muito importante. Diferente do, ai caramba, nossa, e agora? Eu vou me contaminar, eu vou morrer. Aí já é outro tipo de pensamento que atrapalha, tá? E aí logo depois, né, o filme traz umas imagens assim, que como ele é lentinho, tem os diálogos e depois vem umas cenas, né, dele tomando banho e aquela cena lentificada ai, fiquei arrepiada, meu Deus. Dele tomando banho e a água pingando e caindo devagar e ele sentindo a experiência do banho. Gente do céu, né? O que é um banho, né? Um banho mindfulness. O que é um banho focado no momento presente? Você sente a experiência da água tocando nas costas, né? Da leveza, da limpeza. Então, é uma experiência tão gostosa, né? É um dos exercícios que a gente costuma passar para os clientes, para os pacientes, para os atletas, como queiram. E é uma experiência muito boa. Eu sempre costumo dizer, né, e agora principalmente eu falei isso no primeiro contato que eu tive com essa coisa aí de tecnologia, que estava sentindo falta de um ritual de encerramento, né, quando terminava aí o dia de atendimento. Então, essa coisa do banho pós-atendimento é exatamente o que eu preciso para finalizar o meu dia de trabalho. Então, essa cena do banho eu me identifiquei bastante, porque é estar focado naquele momento. E aí ele desenvolve a ideia, né, do aqui e do agora, de que o único momento que nós temos é o agora, é o presente, e é preciso estar focado totalmente na experiência. Logo depois desse aprendizado, ele vai lá para a trave e ele faz o exercício brilhantemente. Ele consegue se conectar com os movimentos apenas, livre de preocupações, dos medos, assim, isso aqui pode dar errado, ou então, e se eu fizer uma boa performance, eu posso conseguir... Não, ele só estava concentrado ali, nos movimentos que ele precisava fazer, totalmente envolvido e absorvido pela experiência. E aí é que tá, vem uma cena depois muito engraçada, aí eu tô misturando as coisas todas. Não, é logo em sequência.
o colega olha aquilo e fala assim, como assim você fez isso? Você estava totalmente desestabilizado antes e agora você conseguiu fazer uma série perfeita. Qual é o truque? Me fala, qual é? Me diz aí a receita. E muita gente vê o nosso trabalho dessa forma. Quando o atleta, às vezes, tem uma boa performance, diz que fez um trabalho mental e tudo mais, e aí, às vezes, até eles mesmos, eles acreditam que é uma técnica ou é um trabalho específico que gerou aquele resultado. Então, às vezes, assim, eu fico bastante preocupada que o treinamento mental ainda está muito vinculado a essa coisa de tecnicismo, né? Eu usei uma ferramenta que me gerou um negócio lá e na hora eu consegui. Acabou aquilo, pronto, voltei para minha rotina maluca e faço 500 coisas e estou com a mente contaminada de um monte de preocupações e tal. E não é essa a ideia, tá? É muito mais. Por isso que dá mais trabalho. Nem todo mundo vai reconhecer uma proposta de trabalho como essa como uma proposta que às vezes está vinculada ao esporte. Porque assim, como assim? Se você não tem uma ferramenta para eu render mais, então eu não quero saber de me conhecer. Eu quero a performance. A gente respeita. Mas eu acho que é importante mostrar para o atleta que existe uma outra possibilidade também, que o autoconhecimento vai gerar esse automatismo, ele vai se integrar, então é mais um estilo de vida do que uma ferramenta, uma técnica. Não é você meditar 2, 3 vezes por dia que você vai ter uma performance perfeita, mas o que você faz com aquela experiência de meditação, como você incorpora aquilo ali em outras situações do teu dia, porque se for só para performance, é muito pouco, pode até ser usado, assim, a gente respeita, eu respeito bastante, mas eu acho que é nosso papel sinalizar que ele pode lançar a mão desse recurso para outras coisas, ter uma qualidade de vida melhor. Ultimamente eu tenho pensado muito no bem-estar global do atleta, não só eu, não é à toa que o COI tem discutido insistentemente, tem debatido e levantado essa questão da saúde mental. Gente, nossa, eu nem acredito que estou vivendo esse momento, nem acredito que eu estou vendo, experienciando isso, participando de alguma maneira, lendo os textos, enfim, discutindo com alguns colegas, de maneira bem geral, estamos pensando na saúde mental, que não é a ausência de doença somente, é o bem-estar global, qualidade de vida. E o filme dá para linkar isso muito bem. Deixa eu ver. E aí, aos 50 minutos, foi o único trecho que eu consegui marcar ali, o final do filme. O final não, o tempo. 50 minutos ocorre o acidente. E aí eu acho que esse momento, ele foi o divisor de águas que talvez assim, me fizesse pensar na escolha desse filme para esse momento específico. Treinando bem, aparentemente desenvolvendo uma consciência plena, que algumas pessoas usam atenção plena e tal, mas eu gosto bastante de usar consciência plena, que eu acho que a atenção é legal, mas eu prefiro usar o termo consciência. Tudo funcionando para ele talvez alcançar o objetivo, questionando, revendo valores e tudo mais, papapá. E aí, o que acontece? O imprevisto. Aquilo que não estava nos planos. De uma hora para outra, ele foi interrompido. Ele foi paralisado, melhor dizendo. Ele foi paralisado. As pernas quebraram, elas se fragmentaram aqui, o osso, os ossos. Se não me engano, em 17 pedaços. Então, que ruptura, que batida foi essa, que paralisia foi essa, que fez com que, de repente, todo um plano caísse por água abaixo. Alguma identificação com a realidade? Eu vejo totalmente. Então, nesse momento em que todos nós paralisamos, de uma maneira ou de outra, ainda que trabalhando remotamente de casa, do jeito que dá, mas o fato foi, nossas rotinas não são mais as mesmas. Algumas pessoas sequer conseguem ter rotina. Vejo muita gente dando dica de rotina, como manter e tal, papapá, mas tem gente que tem dificuldade de ter rotina. Então tudo bem também ficar descansando um pouco ou não conseguir se organizar. Acho que cada um está no seu tempo aí tentando se ajustar. Mas olha só, gente, que momento importante para a gente conseguir trazer isso para a vida atual. Atletas, não atletas, membros de do corpo técnico, nós psicólogos, todo mundo. O que fazer? E aí ele traz várias reflexões, sobre a questão do controle. Não sei nem onde é que eu coloquei, o nosso tempo está acabando, mas não importa. Porque como o próprio filme diz, para que ter controle? Então eu vou seguindo aqui o meu roteiro, que já está totalmente bagunçado, assim como a minha rotina dentro de casa. Começou muito bonitinho, agora já não está tanto assim não. E tudo bem, tá? Senão a gente fica meio surtado, meio desequilibrado, meio desestabilizado.
Então a ideia aqui, né, é a gente discutir o quanto que o controle, que é uma coisa aparentemente importante, que nos traz uma certa segurança, é uma ideia totalmente ilusória, porque nada está ao nosso controle, está sob o nosso controle. Os Jogos Olímpicos foram adiados, os campeonatos todos foram paralisados. E aí? Né, se vivemos a vida inteira em busca desse momento, e aí é quando ele diz assim, poxa vida, né, e o ouro? Eu queria, o que eu vou fazer? O ouro eu não vou conseguir mais. Né? E aí ele diz assim, tá, mas toda a sua vida é resumida à medalha de ouro. Você precisa entender o que você precisa fazer agora. Que respostas vão começar a aparecer a partir desse momento de paralisia. E aí, nesse segundo momento do filme, do acidente em diante, o Dan começa, finalmente, né, paralisado, e aí eu acho que é uma reflexão importante para a gente tentar levar para a vida, que às vezes a parada forçada nos obriga a voltar para dentro de casa, a observar atentamente. Tem uma frase lindona que eu não sei onde eu coloquei, né? Deixa eu achar aqui, gente, quando vale a pena, eu acho que vai, mas eu não vou encontrar só porque eu quero encontrar. Achei, eu destaquei aqui. Sempre tem alguma coisa acontecendo, nada é banal. Então, se estamos dentro de casa, confinados com a nossa família, ou com, sei lá, com amigos, onde vocês estiverem, está sempre acontecendo algo. Basta que a gente mude ali a nossa frequência para observar mais atentamente o que está acontecendo à nossa volta. Às vezes é um detalhe na sua cozinha. Poxa, isso aqui está meio torto. Ou então, caramba, olha essa roupa aqui. Gente, eu nem me lembrava que eu tinha essa roupa. Gente, já reparou que está nascendo aqui, né, um lugarzinho ali que tem um monte de formiguinha? Já viu que todo final de semana, todo dia de manhã aparece um passarinho aqui na minha janela? Então a vida não parou do lado de fora. A gente que parou para observar o que estava acontecendo. Porque nesse modo frenético, acelerado, de piloto automático, a gente perde muita coisa. E nesse momento de freio, de parada, que eu consegui ver no filme articular com a nossa vida atual, o quanto que a gente deixa passar muita coisa. Eu acho isso muito importante. Tem várias cenas aqui que eu poderia destacar, mas eu anotei várias delas, eu fiz várias anotações, que no momento em que de repente ele está prestes a voltar e tudo mais, ele acha que ele vai dar a virada, que ele vai conseguir, bom, agora eu estou mais consciente do meu lugar, estou mais consciente das minhas emoções e tudo mais, eu quero voltar. E o técnico diz assim, olha, infelizmente a gente já mandou a carta para o comitê olímpico e você está fora, não tem o que fazer. E aí vem a revolta, vem a tristeza, né? Vem o sentimento de luto, de perda, de que a minha vida não faz sentido. Né? E aí, nesse momento em que ele assume que ele está sentindo tudo isso, esse é o grande momento do filme. Porque finalmente ele consegue entrar em contato com aquilo que ele verdadeiramente está sentindo. Não é mais aquele atleta arrogante, que sabe de tudo, que consegue, né? Que ele é um atleta muito bom no filme. Então, que faz além do que os outros fazem. Agora ele está frágil. Agora ele está exposto, ele está vulnerável. E a vulnerabilidade, segundo Sócrates, né, é a única coragem de um guerreiro. Eu não gosto da tradução em português, né? Poder além da vida. Eu não consigo. Eu acho muito nada a ver. Mas guerreiro pacífico, que é, né, o nome original em inglês, eu acho mais legal. Né, que essa coisa do pacifismo, do autocuidado, de estar mais internalizado e ao mesmo tempo manter a estrutura do guerreiro, daquele que luta para ser quem ele é. Foi assim que eu consegui entender, tá, gente? Mais uma vez aqui a visão é muito o meu filtro. Lógico que cada um vai ter uma visão muito particular, mas eu consegui enxergar muito isso dentro do filme. Né? Quando você encontra amor no que você faz. E aí, no momento em que ele mergulha e admite a sua vulnerabilidade, estou com medo, estou inseguro, não sei o que fazer, ele consegue finalmente aceitar que ele sente tudo isso e joga para fora. Ele expõe, ele se desapega desse medo e vai enfrentar a sua vulnerabilidade, que é esse contato, esse autoconhecimento, dizer assim, olha, realmente eu sinto medo, mas isso não vai